Bem, dando continuidade aqui, né, nós havíamos falado sobre o primeiro surto de urbanização no mundo, que é decorrente da primeira revolução industrial. É claro que essas revoluções industriais elas foram acentuando o marco dessas cidades, né? Depois houve a segunda revolução industrial e atualmente nós estamos vivenciando a terceira e há quem diga que estamos vivenciando a quarta revolução industrial. É claro que da terceira para a quarta, as características são totalmente diferentes e as cidades elas não têm tanto grau de importância assim desse ponto de vista de aglomerado de pessoas, né? Aqui, né, que a gente estava falando aqui de Tóquio, fundada em 1457, é uma foto do antes, né? Tóquio em ruínas depois do terremoto de 1923 e atualmente como está Tóquio, né? Olha que coisa de louco. Agora sobre o segundo surto de urbanização e as metrópoles asiáticas. Aqui na apostila ele vem trazendo um paralelo aí a respeito, né, do que foi esse segundo surto de urbanização, propriamente nos países periféricos, porque os países centrais, os países da Europa, eles se urbanizaram lá no período da primeira Revolução Industrial. Só que os países periféricos não. Isso foi acontecendo gradativamente a partir do momento que esses países também começaram a se industrializar. Isso já no final aí, no final e no na década de 50, mais ou menos, né? No final da de 40 para a década de 50, os países periféricos começam, de fato, a entrar nessa onda de urbanização crescente. Como isso ocorre? Né? Principalmente com relação a esse deslocamento das indústrias para essas regiões do mundo, como no Brasil, né? A gente tem uma grande concentração aí das indústrias na região sudeste, em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, são polos industriais. E na Ásia, nas cidades indianas, que já se destacavam pela sua longa história crescente e acelerada de inter, interligadas por ferrovias, rodovias e por redes telefônicas, além da capital Nova Delhi. Na Ásia também da mesma maneira, tá? Com destaque aí principalmente para essas cidades aqui, Nova Delhi, né, e as áreas metropolitanas de Mumbai e Bombai, ou Bombai, Mumbai ou Bombai, das duas formas está correta de se falar. Calcutá, entre outras. Com um detalhe, né? Calcutá, entre outras, tornaram-se megacidades antes do final do século XX. O que é essa megacidade? Né? Se você falar, poxa vida, uma metrópole é uma cidade muito importante, né? Uma megacidade deve ser uma cidade muito mais importante. Calma, jovem. Uma megacidade trata-se meramente de número de habitantes. Qualquer cidade que atinja 10 milhões de habitantes, na verdade, e ultrapasse isso, ela se torna uma megacidade, tá? Do ponto de vista aí desses assuntos urbanísticos, tá? A megacidade são aquelas cidades que têm uma população de 10 milhões de habitantes. No início das décadas do século XX e no início do atual século, somam-se as superpopulosas concentrações urbanas da Índia, diversas outras localidades na China, testemunhando o grande êxodo rural. A palavra-chave aqui que faz com que essas cidades cresçam exorbitantemente, né, que haja esse inchaço urbano, é por conta do êxodo rural. Êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade. E as pessoas saíram não porque elas quiseram sair e tal, muitas das vezes elas saíram por conta da mecanização do campo. Né? O campo começou a ser mecanizado, então foi libertando a mão de obra do campo. Imagina uma máquina, um trator, uma colheitadeira, uma faz o serviço de um monte de pessoas. Então, esse monte de pessoas e suas famílias foram migrando para o campo, ou para a cidade, né, concomitantemente. Isso ocorreu no Brasil, ocorreu na África, ocorreu na Índia, na China, tá? No modo geral, todas têm têm o mesmo histórico, tá bom? Não se preocupa, quando falar de segundo surto de urbanização referente a essa apostila aqui, tá falando sobre, basicamente, sobre a industrialização nesses países periféricos, que ocorreu tardiamente, né, obviamente. Aqui mais um tópico para a gente, está falando sobre modernas cidades no deserto arábico. Aqui a gente tem um mapa, né, mapa não, isso aqui é uma imagem de satélite, né? É uma imagem de satélite em Dubai, como a gente pode perceber aqui nessa primeira imagem de 2000 e nessa segunda imagem de 2011. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Olha essa ilha artificial aqui, né, que fizeram aqui. Olha todo esse aparição de mais solo aqui, né, proveniente do aterramento aí.
Os caras jogaram terra no mar para formar essas ilhas aí. Então, essas cidades aqui que a gente está falando, na orla do Golfo Pérsico, né, elas começaram a formar novas áreas, né, novas áreas propriamente, por conta desse crescimento da cidade. Cidades de pequenas monarquias situadas na Península Arábica, como Dubai, em Abu Dhabi, Doha e Manama, são exemplos dessas novas paisagens urbanas. As duas primeiras localizadas nos Emirados Árabes, né, que é o país Unidos, a terceira no Catar e a última em Bahrein, no Bahrein. Trata-se de luxuosas cidades construídas pelas divisas adquiridas com a exportação do petróleo. Então essas cidades, o povo lá é muito rico por conta da quantidade de petróleo que os caras têm lá. Então eles exportam petróleo, ganharam muito dinheiro e investiram nessas cidades luxuosas, como a gente vê na televisão aí, a polícia de Ferrari, é isso mesmo que você vê na televisão. Só que é claro que lá também tem esse lado da pobreza, né? Olha só, esse aqui é um bairro, né? Só nas imediações de Dubai, onde residem cerca de 200 mil trabalhadores, né, imigrantes, foto em 2006 aqui, muito provavelmente nada disso deve ter mudado muita coisa. Então, todas as pessoas que vão para lá para trabalhar, para construir essas cidades luxuosas, são provenientes das regiões, né, das áreas ao entorno, e vão para lá para trabalhar, ser mão de obra barata e tal, e trabalhar sobre sol a sol. Bom, eu queria achar aqui. Os imigrantes que vão para lá, né, são principalmente do Paquistão, da Índia, Nepal, Bangladesh, tá? São dessas regiões aí. Vão lá trabalhar, construir aqueles arranha-céus, construir essas formações aqui, nada natural, e os sheiks lá ficam todo mundo feliz. Uma outra coisa que vem se tornando muito importante, principalmente nessa região, né, é o turismo, né? Porque uma hora o petróleo vai acabar. Eles já têm total consciência sobre isso. Eles têm consciência disso, que o petróleo vai acabar, então eles estão investindo muito em turismo, em outros tipos de atividades, né? Grandes eventos, tal. Então eles estão dinamizando a sua economia. Todas essas rotas aqui, como você pode ver, são rotas aéreas que ligam até Dubai. Olha só que incrível, né? Agora, o último aspecto da apostila é sobre essas cidades sustentáveis, né? Alternativas atuais e para o futuro. Porque o que acontece? As cidades elas passam por processos de várias modificações, né? Modificações antrópicas na natureza. E isso provoca diversos problemas, né? Como enchentes, alagamentos, né? Provoca danos à atmosfera, como poluição, vários outros quesitos. Então, as cidades elas tendem a buscar maneiras mais sustentáveis, principalmente para gerir a natureza ali. E aqui na apostila traz alguns exemplos, né, que ocorrem aí, como por exemplo em Melbourne, na Austrália, em Viena, que têm sido seguidamente consideradas como as melhores cidades para se viver, em estudos que consideram como principal critério assistência médica, cultura, meio ambiente e infraestrutura. Nessa mesma lista aparecem outras duas cidades da Austrália, que é Perth e Adelaide. Então são cidades aí extremamente evoluídas e tal, que são lugares bons para se viver. Aqui outro exemplo de cidade sustentável, né? Seul, na Coreia do Sul, e Praga, na República Tcheca. Munique e Frankfurt, na Alemanha, apresentam grande extensão de suas áreas verdes, além de outras melhorias ambientais em seus espaços urbanos. Outra cidade também muito importante, Singapura, né? Pela qualidade e abrangência e reaproveitamento da água que consome tratada por meio de processos de dessalinização da água oceânica. Singapura. Zurique, na Suíça, Hamburgo, na Alemanha, Londres, Reino Unido, todos também são exemplos aí de atividades sustentáveis, né, que essas cidades vêm propondo. Por exemplo, essas cidades, elas incentivam o uso do transporte coletivo em detrimento do uso de automóveis particulares, né? Tudo isso para reduzir a emissão de carbono e tal, e também a questão da poluição atmosférica, né? Que é a formação aí dos smog, que são fumaças, por contribuir com doenças respiratórias e tal. Na China e na Coreia do Sul, desde o início do século XX, o projeto de desenvolvimento de novas cidades, denominadas cidades inteligentes, também ocorre. Olha só, a China não está para trás não, meu querido.
que conciliam as ideias de cuidado com o ambiente e o uso de tecnologia informacional. Estão em pleno andamento. A China tem uma grande missão aí que é transferir 250 milhões de pessoas até 2025 para centros urbanos. Como ela vai fazer isso? Não sei. A cidade de Songdo, na Coreia do Sul, começou a ser criada em 2003 e 6 anos depois o projeto desenvolvia com incentivos de investimentos do governo, com várias opções de mobilidade, 40% da sua superfície destinada às áreas verdes. A cidade foi projetada para o uso de sensores subterrâneos que detectam o tráfego, quanto à necessidade de fazerem programação dos seus semáforos. Olha que incrível, você não tem problema de estresse no trânsito, tudo mais. Uma cidade inteligente, né? O foco hoje são as cidades inteligentes. E aqui eu acho que é no Japão, que é a questão da energia, né? Olha só, eles estão usando placas fotovoltaicas. Aqui a gente, para você colocar na sua casa, você que mora aqui no Brasil, você que está me vendo aqui no Brasil, para você colocar uma placa fotovoltaica aí, você paga uma fortuna e para você ligar isso à rede também você tem que pagar. Fica em torno aí de 20 mil reais, né? Para uma família que ganha um salário mínimo, como que ela vai investir em placas fotovoltaicas aí para gerar energia, né? Com o sol aí que é de graça, tá aí todos os dias. Então, essas questões da cidade ser melhor para as pessoas, tem também o incentivo governamental. Se não tiver incentivo nenhum, muito provavelmente essas cidades têm a perecer e as pessoas, a população tem a perecer. Conta para mim, como é você na sua cidade aí? Sua cidade é bacana? É uma cidade nota 10 também? O transporte flui, que é uma beleza? As ruas são lisinhas? Você vai no médico, você é atendido rapidão? É tudo uma beleza? Tem praças, as praças são pintadas, são bonitas, arborizadas, ou é cheio de mato, cheio de lixo? Como que é na sua cidade? Comenta aí, de que cidade você fala e se sua cidade é nota 10 ou nota 5, que nota você dá para sua cidade? Aqui, uma atividade, né, sobre os surtos de urbanização. O primeiro surto foi, né, a industrialização lá no século XVIII, o segundo surto aqui já nos países periféricos, as cidades modernas que a gente acabou de conversar aqui, e cidades sustentáveis, né, foi o último assunto também. E aí a gente finalmente finalizamos, depois a gente vai falar sobre revolução tecnocientífica, informacional e organização econômica da Ásia e da Europa na Oceania. Respira, né? Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, não assiste mais ou me dá outra chance. E comenta aí com seus amigos para eles assistirem também. Se tiver dúvida de geografia, conta comigo aqui, pode falar comigo, manda uma mensagem aí. Escreva para mim, tá? Muito obrigado pela participação, se você viu até aqui.